Então, nessa aula de hoje da bioquímica agrícola, nós vamos estar trabalhando, né, a constituição das vitaminas, a divisão, a classificação delas, as fontes, né, de origem vegetal e origem animal das vitaminas, e um pouquinho já do efeito, né, benéfico que elas exercem no nosso organismo. Então, para começar, eu gostaria de saber de vocês, assim, o que vocês já têm de conhecimento, assim, sobre vitaminas, né? Ou da dieta alimentar, né, que vocês têm no dia a dia, da onde vocês imaginam que vem, né, essas vitaminas que vocês ingerem. Nós temos uma que é a mais falada, né, que é uma vitamina antioxidante, bem importante, né, que nós precisamos aí ingerir diariamente. Então, eu gostaria de ouvir vocês um pouquinho também, senão fica só a gente sempre só falando, né? Ou também, se quiserem já perguntar alguma coisa, podem ficar à vontade. Essa vitamina, então, que eu falei que nós temos nos cítricos, né? Na laranja, bergamota, limão, é a vitamina C. E ela é bem importante, né, no nosso metabolismo. Então, a gente precisa ingerir ela em quantidade suficiente aí, né, diariamente. E da onde eu vou, né, obter isso? Então, justamente dessas frutas cítricas, também temos a acerola, que é bastante rica, né, em vitamina C. Então, é importante, né, a ingestão tanto da fruta quanto do suco, né, que nós vamos ter também um aporte bem importante, né, da vitamina C. E aí nós temos também, por exemplo, as vitaminas que são a vitamina A, né, que é oriunda aí dos vegetais de coloração amarela até vermelho, que também é bem importante, né, a vitamina A, está envolvida aí na questão da nossa visão, né, ela é muito, muito importante. E mas agora que eu vi aqui, gente, eu não trabalhei com vocês a parte dos lipídios ainda, né? Nós vimos carboidratos e a proteína só, né? Então, hoje nós vamos ver os lipídios e não as vitaminas. As vitaminas vêm depois. Deixa eu melhorar aqui melhorou o áudio assim ou não? Vocês me escutam melhor? Assim, estão me ouvindo bem agora? Sim, então, um pouco melhor, mais alto. Assim? Sim. Tá, muito obrigada, Lourdes. Então, nós vamos trabalhar lipídios primeiro, tá? Não é vitaminas, não. Vitaminas é depois. Aí, já aproveitando, na semana, eu permiti aqui já para entrar, mas não veio nenhum pedido de Daiane. Disse para ela tentar de novo. Então, nós vamos trabalhar lipídios, tá? E aí, assim, ó, na semana que vem vocês vão ter a prova 1, tá? Aí, pois é,
Pode falar, Álvaro. Bom dia, professora. Oi. Semana passada eu não consegui participar da aula, estava meio ruim a internet. Agora a senhora falou na parte da prova, professora, e o conteúdo para a gente estudar? Eu vou colocar lá, tá? Tem as aulas, né, gravadas, e eu Isso. e eu vou colocar, eu não coloquei ainda o PowerPoint, mas eu vou colocar de todas as aulas, tá? Tá bem, professora, obrigado. Joia. Vocês estão me ouvindo bem agora? Sim. Tá, porque eu falo um pouco baixo, acho que o meu áudio aqui do coisa estava muito baixo. Então vamos lá, nós vamos trabalhar então com os lipídios, tá? Daí na outra semana que nós vamos trabalhar as vitaminas. Então vamos aqui, a tela inteira. Vou colocar também um vídeo lá na. Peraí. Tá. Vocês estão vendo a apresentação aí, gente? Só me confirme isso. Sim, prof. Tá, obrigada. Então, os lipídios, gente, são o que? O material graxo, né? É a gordura, que é bastante importante para a nossa reserva energética, né? Para vocês terem uma ideia, um carboidrato, uma molécula de carboidrato vai gerar 4 quilocalorias, né? E uma molécula de lipídio gera 9 quilocalorias, tá? Então é mais do que o dobro em termos energéticos, né? Do que os carboidratos e as proteínas. Por isso que nós temos que cuidar, né? Pois se nós ingerirmos lipídios em excesso, nós vamos ter o quê? Depósito de gordura no nosso organismo, devido ao alto poder, né, calorífico que os lipídios apresentam. Então, o que são esses lipídios, né? Eles são um grupo heterogêneo de substâncias amplamente distribuídas em animais e vegetais, e a característica é ser insolúvel, né, ou pouco solúvel em água, mas são solúveis em solventes orgânicos, né, polares. Então, em água, né, é aquela coisa assim, água e óleo não se misturam, né? A molécula, então, do lipídio, ela é bem diferente, né, de uma molécula de água. Qual que é a importância biológica, né? Quando a gente fala em importância biológica, importância para o nosso organismo, né? Vocês podem ver aqui que eles têm várias funções diferentes, né? Então, eles estão nas membranas das células, né? Ligados aí na forma de fosfolipídios, onde eu tenho uma molécula de fósforo ligada no ácido graxo e uma molécula de glicose ligada nesse ácido graxo. Reserva energética, né? Hormônios, esteroides, também são impermeabilizantes na forma de ceras, que são aquela cera que reveste, por exemplo, a maçã, né? A manga, essas frutas assim que você passa a mão em cima, ela é brilhosa, né? E ela tem, assim, você vê que tem uma consistência aí mais lisa, né? Isso, então, é essa cera que recobre essas frutas, então. Também tem função antioxidante, né, as vitaminas A e E, isolante térmico, os acilgliceróis, então, assim, quem tem uma camada de gordura, né, mais espessa, sente menos frio, né, a gordura, ela exerce um tipo de isolamento térmico, né, e também são os sais biliares, né, são constituídos de lipídios. E aí nós temos, então, os ácidos graxos. A própria palavra já diz, né? Ácidos graxos, vocês viram lá na química orgânica, que
os ácidos carboxílicos, então tem o grupo funcional C-OH. Então, essa é uma parte da molécula do ácido graxo, né? E o restante, então, a cadeia lateral que a gente fala é somente carbono e hidrogênio, né? E isso pode variar, então, nós temos ácidos graxos que têm 4 carbonos na cadeia lateral e até 20, né, carbonos na cadeia lateral. E aí nós temos, então, também a necessidade, né, de nos nutrirmos, né, desses diferentes tipos de ácidos graxos na dieta alimentar. E aí nós vamos ver também que alguns deles são bem importantes, super benéficos, né, e alguns a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né, que não fazem tão bem assim para o organismo. Então, nós temos aqui a classificação dos ácidos graxos. Eles são classificados em relação ao grau de saturação da cadeia lateral, em saturados e insaturados. Os saturados são aqueles que têm na cadeia lateral somente ligações simples entre os carbonos. E os insaturados têm uma dupla ligação ou mais de uma, né? Se tiver uma dupla ligação, são os monoinsaturados. Se tiver mais de uma, são os poliinsaturados. O tipo de cadeia lateral, se essa cadeia lateral é linear, se ela é ramificada, se ela é cíclica, se ela é hidroxilada, né? Através também a classificação do número de carbonos, se a cadeia do ácido graxo é par ou ímpar, se a cadeia é curta, então vai de 2 a 8 carbonos, se a média é de 8 a 14 e se a longa é maior do que 14. A necessidade desses ácidos graxos na dieta alimentar. E aí nós temos os que são chamados ácidos graxos essenciais, né? Que são, então, os EFAs, que a gente chama, né? São os ácidos graxos da linha ômega, né? Ácido linoleico e linolênico. E os outros, então, que são não essenciais. Então, aqui nós temos a figura, né, dos ácidos graxos. Aqui, então, a parte da função orgânica ácido carboxílico, C-OH, aqui está um menos, né, mas é porque a molécula está em solução, né, ela está ionizada, então fica esse O menos. E aqui, então, a cadeia carbônica, né, carbonada ou hidrocarbonada. Então, é somente carbono e hidrogênio. Esse ácido graxo aqui é saturado, porque ele só tem ligações simples entre carbonos. Já esse aqui, ele é insaturado. Aqui nós temos uma dupla ligação. E essa dupla ligação faz uma dobra na molécula, né? Ele não fica retinho assim, como saturado, ele fica mais dobrado, né? As duplas ligações promovem essas dobras aí. Aqui nós temos, então, um exemplo de ácido graxo ramificado, né? Aqui os grupos metil, né, que aparecem na estrutura, são as ramificações, né? Aqui nós temos o grupo funcional e aqui a cadeia carbonada. Aqui nós temos um exemplo de ácido graxo hidroxilado, então nós temos essa hidroxila ligada aqui, né? E aqui em cima também o ácido graxo. Aí nós temos a numeração, né, dos carbonos, para nomear, né, os carbonos. Então, aqui nós temos um ácido graxo, que tem 18 carbonos. E sempre nós vamos, então, daí, nós temos duas formas, né, de dar nome para esse ácido graxo. Uma é começando aqui pela região do grupo funcional. Então, esse é o carbono 1, o 2, 3, né? E aí vai recebendo as letras gregas, alfa, beta, lambda, né? E onde está a dupla ligação, né, a gente vai ter que apontar, daí está no carbono 9. Tá?
Mas a notação, né, de nome do carbono mais usada é essa aqui, que é a partir do último carbono, que é esse aqui, né? Então, aqui nós conhecemos a série ômega, tá? Então, nesse caso aqui, nós temos o que? O ácido graxo ômega 9, tá? Por quê? Porque a dupla ligação está no carbono 9. Se nós tivéssemos a dupla ligação aqui, ó, aí nós estaríamos falando do ácido graxo ômega 3. Aqui, então, é como que pode aparecer, né, a nomeação dos carbonos. Então, pode simplesmente aparecer assim, 18 dupla 0, né? 18 carbonos, uma dupla ligação no carbono 9. Também pode aparecer dessa forma aqui e dessa forma aqui. Tudo quer dizer a mesma coisa. Eu tenho o quê? Um ácido graxo de 18 carbonos com uma ligação dupla no carbono 9. Ou, a partir do último carbono, então, 18 carbonos com uma ligação dupla no carbono 9. Daí vai a nomeação, né, da série ômega. Vai 18 com ômega 9. É mais simples, né? Isso aí, então, número de carbonos, um número de ligação dupla e aonde está essa ligação dupla. E aí nós temos, então, os ácidos graxos saturados de ocorrência natural. Saturados são aqueles que só têm ligações simples, né? Então, o ácido graxo láurico, mirístico, palmítico, esteárico e o maior deles, o araquídico. Aqui os insaturados, né? O palmitoleico, oleico, linoleico, linolênico e araquidônico. Então, esses três aqui são da série dos ácidos graxos essenciais. Aqui uma forma, então, de a gente também nomear, por exemplo, o ácido palmítico, né? O nome sistemático é hexadecanoico, né? E assim por diante, mas é só para saber que existe, né? E aí nós temos, então, os aspectos nutricionais desses ácidos graxos, né? Eles são altamente benéficos, né, para o nosso organismo, porque essas insaturações aqui, elas vão atuar na confecção, vamos dizer assim, na síntese, né, do colesterol bom, tá? Então, essa é o grande ganho de ingerir aí, né, esses ácidos graxos. Onde que é a fonte principal deles? Nós temos o óleo de oliva, né, que é riquíssimo nesses ácidos graxos. Nós temos a semente de linhaça, que também ela é rica nesses ácidos graxos, a aveia, né, tanto farelo quanto os flocos de aveia, e também os peixes, né, como a sardinha e o salmão, são ricos nesses ácidos graxos aí. Aqui, então, nós temos, né, a constituição, por exemplo, dos óleos, né, e aí nós vemos o quê? O óleo de coco, ele tem basicamente só ácidos graxos saturados. O azeite de oliva tem 10,3 gramas, né, para cada 100 gramas de monoinsaturados, tá? O óleo de girassol é bem interessante também, porque ele tem 10,4 gramas, né, de poliinsaturados. A banha de porco tem 5 gramas de saturados, né? Então, assim, é muito melhor se utilizar a banha do que se utilizar o óleo de coco, né? A gente utiliza pouco óleo de coco, porque ele é altamente saturado, né? E aqui nós temos, então, um óleo excelente para cozinhar, né, que é o óleo de girassol, tá? O óleo de oliva, a recomendação é de que a gente ingira ele não, sem aquecimento, né, para não
não rancificar, né, não oxidar os monoinsaturados que a gente tem presente em grande quantidade no óleo de oliva. E aí, então, os saturados, né, que tem muito no óleo de coco, eles elevam o colesterol ruim, tá? Os ácidos graxos ômega 6 reduzem o colesterol ruim e o bom. Os ômega 3 reduzem os triglicerídeos e reduzem o colesterol ruim, né? E não afetam o colesterol bom. Então, se for possível, é muito recomendável que a gente faça a ingestão, né, desses óleos aí com a presença dos ácidos graxos ômega 6, 3, né, para a nossa saúde. E agora nós temos, então, as propriedades desses ácidos graxos, né? As propriedades, então, físicas, químicas, então, associadas à carboxila, que é o grupo C dupla OH, e da cadeia carbonada, então, que é da cadeia carbônica propriamente dita. Então, as propriedades físicas, né? Isomeria geométrica. Nós já vimos antes, então, que os ácidos graxos saturados, eles são mais organizados, eles têm uma estrutura reta, né? Os ácidos graxos que têm insaturação, cada vez que tem uma dupla ligação, ele faz uma dobra na molécula, né? Aqui nós temos, então, dois ácidos graxos, um é cis e o outro é trans, né? O cis e trans, a gente olha aqui, ó, na dupla ligação, aonde estão ligados os hidrogênios. Se eles estiverem do mesmo lado da molécula, nós falamos, então, eles são classificados como ácidos graxos cis. Se eles estiverem em lados opostos, né, da onde está a dupla ligação, nós falamos que são, então, os ácidos graxos trans. A solubilidade também, né? À medida que aumenta o tamanho da cadeia carbônica, ou seja, quanto mais carbonos eu tenho, né, na parte da cadeia carbonada, menos solúvel em água eles serão, né? Essa partezinha aqui da molécula, que é o grupo C dupla OH, ele ioniza, né? Então, o grupo OH, que está aqui, ele faz a ligação com a molécula de água. Então, não dá para dizer que o óleo e a água são totalmente immiscíveis, né? Um pouquinho, uma parte mínima da molécula do lipídio faz ligação com a água. Aquela hidroxila que está ali, ela liga com a molécula de água. Aqui, então, também nós temos o quê? Quando temos ácidos graxos saturados, eles estão com uma interação maior entre as moléculas. E aí, nós temos o estado sólido, tá? Por isso, então, que tanto o óleo de coco quanto a banha, eles são sólidos à temperatura ambiente. Os demais óleos, eles são todos assim, né? Porque eles são ácidos graxos insaturados. E, então, as insaturações fazem essas dobras na molécula, né, do ácido graxo, e ele fica na forma líquida. Então, aqui o sólido, né, banha e óleo de coco, e aqui todos os outros óleos, né, que estão no estado líquido. E aqui nós temos alguns pontos de fusão, né? À medida que aumenta a quantidade de carbonos, aumenta também a temperatura para fundir esses óleos. Aqui os insaturados, então, né, eles têm as temperaturas de fusão bem menores, né? Aí o caráter ácido, né, a propriedade química desse lipídio, o caráter ácido se dá o quê? Pela ionização do grupo ácido carboxílico, né, e liberação do íon hidrogênio, tá? Então, isso aqui faz com que todo óleo tenha um caráter de acidez, né?
Aqui a detergência, né, que é a reação de saponificação, é a reação química que ocorre quando a gente mistura óleo e hidróxido de sódio, a soda, né, para fazer sabão. Então, como que a gente faz o sabão, né? Se utilizam os óleos já utilizados, né? Uma forma bem importante também de reciclar, né? Os óleos já utilizados várias vezes, mais a soda diluída em água, né? Então, faz essa reação aqui, que no final resulta no sabão, que é a estrutura que aparece aqui, né? Então, o que faz a soda? Ela pega e se liga aqui, né? Esse OH se liga ao OH aqui, o H ao OH, libera a água, e o sódio se liga no ácido graxo, né? E aí nós temos, então, a formação do sabão. Aí depois nós temos também a formação de ésteres, né? Que é aqui quando tem o ácido esteárico mais o álcool, né? Formando um sal, né? Uma ligação éster. Reações, então, que são derivadas da parte da cadeia carbônica, né? Uma delas é a oxidação, que vai ocorrer justamente aonde a gente tem a dupla ligação, né? Então, o oxigênio do ar, né, entra aqui e forma o peróxido. O peróxido, então, é o primeiro composto formado no processo de oxidação. Depois nós vamos ter vários outros, né, que vão promovendo a rancificação desse óleo vegetal. Por isso que o óleo, assim, né, você pode utilizar 2 ou no máximo 3 vezes na cozinha o mesmo óleo, né? Que na primeira vez que você faz uma fritura, você já, depois, quando vai guardar o óleo, você já vê que ocorreu modificação na cor, né, na textura. Quanto mais utilizado e mais rancificado for o óleo, mais vai ter partículas, né, os colóides de tamanho maior, mais denso ele vai ficar, mais escuro ele vai ficar, e também ele vai desenvolver um odor, né, característico que não é legal. Então a gente sabe, né, quando vai comer alguma coisa frita, se foi frito em um óleo novo ou não. A gente logo reconhece, né, porque ele forma aí um odor bem característico e não muito agradável, né. A hidrogenação, então, que é a incorporação de hidrogênio, né? Então, tu tem um ácido graxo que é líquido a 20 graus, e esse hidrogênio, então, vai justamente ocupar aqui na ligação dupla, né? E vai formar, então, o ácido esteárico, que é sólido a 20 graus. Então, é dessa forma aqui que a indústria faz a margarina, né? Pega, extrai o óleo vegetal e aí depois adiciona hidrogênios e forma, então, a gordura na forma sólida. Então, a única coisa, né, que você tem que cuidar é que durante o processo, então, de hidrogenação, antigamente, né, hoje já foi modificado isso, formava muito ácido graxo na forma trans, que é esse aqui, ó, tá? E, então, esse tipo de ácido graxo aqui, ele é altamente prejudicial. Ele é responsável aí por causar entupimento das veias coronárias, né? Então, uma vez, há um tempo atrás, se utilizava muito, né, essa gordura trans em sorvetes, em bolachas recheadas, olha, no que vocês puderem, bolos, né, pães, porque tecnologicamente falando, ela é muito boa de se trabalhar, né? Porque ela mantém uma textura macia, ela dá corpo, né, aos alimentos. Ela é bem interessante, ela é uma gordura
tecnologicamente bem interessante de ser utilizada, mas, por outro lado, altamente prejudicial nutricionalmente falando. Então, foi proibida, né? E nos produtos que ainda tem que se colocar na rotulagem lá quanto, né, por cento de gordura trans existe no produto. E, se eu não me engano, você pode adicionar assim, até 1,5%, né, da gordura dessa forma aí. A halogenação também é, então, uma propriedade química associada à cadeia carbônica, né? E também aqui o iodo, né, vai fazer a ligação justamente na dupla ligação. E por fim nós temos também então os triglicerídeos, né, que são 3 ácidos graxos, né, ligados num álcool, num glicerol. Então esses aqui que são os danados, né, que acabam se depositando nas veias, né, do organismo e provocando então os trombos e levando a os problemas cardíacos, né? Então isso aqui tem que ser bem controlado, estar no nível abaixo, se eu não me engano, de 150 miligramas. Isso tudo aparece, né, gente, no exame do sangue, que a gente, uma vez por ano, aí tem que fazer, né, para ver como que tá o colesterol bom, o colesterol ruim, né, e os triglicerídeos. Então, aqui é a molécula, né, dele. Eles são classificados em homoglicerídeos, quando formado por 3 ácidos graxos iguais, ou héteros, né? Glicerídeos, quando são formados por 3 ácidos graxos diferentes. Qual a função deles? Reserva energética, né? Isolamento térmico do nosso corpo e a proteção mecânica. Aqui são alguns valores, mas que já estão revisados, né? Esses valores diminuíram já, né? Dos triglicerídeos. A função deles, então, né? Ele já falei, é risco, alto risco, né? Para doença cardiovascular. E por fim, as ceras que eu já falei, né? São revestimentos, né? Das frutas, de algumas frutas, né? Que possuem função de proteger e lubrificar, né? Então, quem constitui a cera são o álcool de cadeia longa e o ácido graxo de cadeia longa. E serve única e exclusivamente aí para proteger, né, essas frutas. Agora, então, vou colocar. Acho que caiu a internet da professora. Acho que sim. Ela deve estar voltando, eu acho. De extensão da UERGS, unidade em Três Passos. Boa tarde, eu me chamo Renita,
Sou funcionária da UERGS Três Passos. Hoje nós vamos mostrar para vocês o processo de fabricação de sabão e após esse processo, esse material será doado. Eu sou o Evandro, egresso da UERGS de 2016 e vou explicar para vocês como se faz o sabão. Meu nome é Fernanda, sou professora da unidade da UERGS em Três Passos e hoje aqui estou representando o curso de Gestão Ambiental. O nosso aluno Evandro, então, vai nos apresentar qual a receita que vai ser utilizada, então, para a elaboração do sabão líquido. Então, inicialmente nós vamos precisar de 1 kg de soda, 2 litros de água, 2 litros de álcool de posto e 2 litros de óleo e também para incrementar 2 kg de sabão em pó. Então hoje nós estamos falando e vamos fazer uma reação que aprendemos na química orgânica, denominada reação de saponificação. Esta reação ocorre entre o óleo já utilizado nas cozinhas com então as outras substâncias, né? A soda, o álcool e a água. Neste momento, então, eu vou explicar para todos vocês como que ocorre esse processo. Aqui, então, nós temos alguns balões que estão representando a molécula de gordura. Os balões pretos são a cadeia carbonada que nós falamos, somente átomos de carbonos interligados. Neste balãozinho azul, nós temos o que? A parte polar da molécula, pequena parte polar, que é a chamada carbonila, onde nós temos então o grupo COOH. Essa pequena parte aqui que vai fazer a ligação com a soda, que é o NaOH, com a água e com o álcool, tá? Então, esse óleo aqui, ele é constituído desta forma. A maior parte da cadeia, ela é carbonos. E a menor parte, então, é a carbonila. Essa parte da molécula é polar e que vai possibilitar, então, a reação, chamada reação de saponificação, com o NaOH e com a água e o álcool. É esta reação que nós vamos fazer nesse momento e podemos, então, atribuir o quê? A reutilização do óleo de cozinha, que todas as residências possuem, e transformar ele, então, num produto que agora vai ser o sabão líquido. Mais para frente vamos fazer o sabão em barras também. E nós vamos fazer esse processo, então, nesse momento. Então, inicialmente, a gente vai começar colocando 2 litros de água num recipiente que deve ser plástico, não de metal. Pode pôr? Tá bom, já colocou os 2 litros. Posteriormente a isso, é colocado a soda, sempre tendo a precaução e cuidado para não se machucar, porque ele vai subir um vapor. Trata-se de uma reação exotérmica, né? Então, toda reação exotérmica, ela vai liberar calor. Então, nesse momento, tem que ter o cuidado para não aspirar, né? Não ter contato com os olhos. Então, a soda estando bem diluída, já dá para acrescentar, então, o óleo. Tá bom. Dá mais uma misturada de uns 2 minutos. Agora vai o álcool. Agora é misturar até ela virar uma massa homogênea. Ela fica uma consistência de massa de pão mole.
as etapas que já foram concluídas, nós agora vamos dividir a massa nessas duas bombonas. Primeiramente, estamos adicionando então a água quente para a diluição. Agora aqui nós vamos misturar aquele sabão em pó que anteriormente já tínhamos diluído em água. Não tem nada a ver, né? Porque é só escuro. Tem uns graus, tá? Aqui. Então, Boa tarde a todos. Nessa aí foi então a nossa fabricação de sabão, né? E aí aquele dia a gente produziu 240 litros, né, de sabão, bem no início da pandemia, acho que foi em abril ou maio que nós fizemos essa prática, e distribuímos aqui na assistência social todo esse sabão, né? Então auxiliou muito as comunidades, né, as pessoas que estavam aí necessitando principalmente de algo para fazer a limpeza. E esse sabão ele fica muito bom, sabe? Porque tu bota soda ali e ele é muito assim, ele rende bastante, ele limpa muito bem, branqueia bem, né? Em função de ter usa soda na constituição. Aí, se quiserem fazer o sabão sólido, né? Que também dá para fazer, muda um pouquinho a fórmula, né? Se coloca menos água e se adiciona primeiro a gordura já aquecida, depois a soda e o álcool, né? E aí se faz também dessa forma e deixa parado de um dia para o outro para fazer o corte, né, do sabão no dia seguinte. Mas também fica muito bom e é uma forma de aproveitarmos a gordura, né, que já foi utilizada e aí nós não poluímos o meio ambiente, né? Então, é uma forma aí de vocês verem na prática também alguma coisa, né? E pode ser realizada aí com os lipídios, né? E aí, então, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, podem ficar bem à vontade. Professora, para fazer o sabão tem que efetuar a medição do pH antes de fazer o sabão e depois? Não, não tem necessidade. Se tiver, né, como medir, até ok, mas ele vai ficar, a água que você vai utilizar é o álcool, o pH é certo, né, e a soda, então, com a gordura ali, vai estar num pH 8, mais ou menos, no final, né, do processo, de 8 a 9, o pH do sabão. Ele é bem básico, né, mas não tem a necessidade de medir, não. Certo? Então, pessoal,
Eu vou colocar as aulas lá, inclusive essa de agora e as anteriores, né? Para vocês estudarem. E aí, na semana que vem, vocês fazem a prova, né? Eu deixo a prova 48 horas disponível. Vocês podem fazer 2 vezes, né? São 2 tentativas e o tempo da prova de 1 hora, tá? Então, são 10 questões objetivas, né? Então, é bem tranquilo de fazer nesse tempo aí que eu deixo para vocês. Certo, então? Certo, professora. Ok, professor. Ótimo. Então, Obrigado. tá. Um abraço. Boa semana. Resto da semana. Até mais. Bom começo de mês. Tchau, tchau. Isso aí. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.